A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seu caminho. Eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu oro, Pai, Senhor, para que o Senhor quebre as barreiras, Senhor Jesus, que impede a gente de evoluir no Senhor, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor quebre as barragens, Senhor, para que o Teu Espírito, Pai, possa fluir no meio de nós. Espírito Santo, vem curando aqueles que precisam de cura, Senhor. Vem trazendo conforto, Pai, a alegria, Senhor, de que estar em Tua presença, Senhor Jesus. Espírito Santo, o Senhor é quem está aqui, Pai, e a gente tem orgulho e imenso prazer de estar em Tua presença, Senhor. Espírito Santo, eu oro para que os irmãos entendam isso, Senhor Jesus, para que eles venham a se quebrantar e entender quem Tu és, Senhor.
Jesus, se mostre aqui, se revele a cada um deles, Senhor. Mostra a tua cruz e o teu sangue, Espírito Santo de Deus, para que eles venham a enxergar a clareza de quem era o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Faz eles terem a certeza e a convicção de quem Tu és na vida deles. Mostra, Senhor, e dá visão aos irmãos aqui, Pai, de quem o Senhor é, em nome de Jesus. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti.
quantos até aqui têm conseguido ser gratos? Essa semana, refletindo sobre isso, eu tive a oportunidade de ouvir uma reflexão sobre ser grato, que me chamou muita atenção. A pessoa dizia assim: eu tive um entendimento do que é gratidão, do que é agradecer. Porque agradecer é diferente de reclamar. Isso é verdade. Quando a gente reclama, a gente está repetindo ou clamando duas vezes, né? Porque é reclamar. Você está clamando duas vezes algo negativo. Então, você está chamando para você o negativo duas vezes. E quando você agradece, você está dizendo assim: a graça desce. A graça desce. A graça desce. Eu disse, é verdade. Quantos, quando começam a exercitar a gratidão, sentem algo diferente? Você às vezes nem sabe como começar. E por isso que o Senhor tem dito, comece nas coisas mais simples. Pode ser simples para você, para outra pessoa já pode ser algo extraordinário. Mas se você começar, você vai perceber que você começa a sentir, você começa a desfrutar de uma graça que só pode ser do céu. Então, agradecer é você verdadeiramente perceber essa graça extraordinária que está sobre nós descer. Porque a sua percepção passa a mudar acerca das coisas. Você começa a reconhecer que de fato você não valorizava realmente aquilo que o Senhor já tem lhe dado. E pensando nisso, o Senhor trouxe ao meu coração um versículo e sem perceber, se tratava de um salmo de gratidão. Salmo 116, eu queria que os irmãos acompanhassem comigo. É um salmo de Davi. E a gente vai ler junto. Lendo esse salmo, né, eu pude perceber e veio se confirmando que ninguém consegue exercitar realmente, ser grato realmente, se não reconhecer o Senhor. Não consegue. E o Salmo 116 é o Salmo de Davi, né? Como eu falei. E começa com esse reconhecimento. É um salmo de ação de graças. A palavra diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livrastes da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que eu tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor.
Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Amém. Até aí. Era até o 14. Então, refletindo nesse salmo, eu pude perceber, né, o reconhecimento de Davi em cada ponto dessas situações difíceis que ele viveu, e ele pôde contar nesses momentos com aquele que podia ouvi-lo e, consequentemente, respondê-lo. Então, quando chega no versículo 12, que foi justamente a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, eu disse, é isso. Ele já tinha listado todos os reconhecimentos de quem o Senhor era para ele. E ele diz assim, diante disso, diante de quem tu és, como eu posso te retribuir? Como eu posso te dar? Como eu posso devolver ao Senhor por todos esses benefícios que o Senhor já tem me dado? E o título do salmo é Ação de Graças. Então a gente começa a entender porque o Senhor, Ele nos encoraja tanto a começar a oração com ação de graças. Antes de tudo, apresente ao Senhor os seus pedidos com ação de graças. Então não é por acaso que isso está na palavra para nós. O Senhor insistentemente Ele nos lembra, doutrine a sua alma para me agradecer. Reconheça-me em todos os seus caminhos. Sou eu que endireito as suas veredas? Então eu fiquei assim, né, impactada com esse salmo, porque verdadeiramente, enquanto o homem, a humanidade, ela não for convencida pelo Espírito Santo de que Ele é quem governa, a gente verdadeiramente não consegue ser grato. E não consegue reconhecer o Senhor em cada detalhe, na alegria, na tristeza, nas angústias. As cordas da morte envolveram Davi, ele diz, e o Senhor livrou. O arco ou o laço que tinha enlaçado ele foi quebrado, cortado, e ele escapou. Quantos de nós esse ano viveu situações de aflição e escapou? Eu não tive como não parar e refletir momentos de luto que nós acompanhamos na vida de irmãos aqui, né? Recentemente a vida da nossa querida irmã Ana. E eu disse, Senhor, nós não temos noção do que foi esse momento de dor na vida da família que estava ali mais próxima, né? Mas nós acreditamos que o Senhor tem sustentado. Então, o Senhor pergunta novamente, você tem conseguido verdadeiramente ser grato ao Senhor? Nessa manhã, além de ofertar ao Senhor, através das contribuições que todos nós, não tem ninguém aqui que não saiba, não reconheça a importância disso para a manutenção desse lugar, daquilo que a gente usufrui. Mas o Senhor está nos encorajando a algo mais. O Senhor quer a minha e a sua vida. Davi reconheceu e disse, o que eu posso dar ao Senhor? E ele diz, em reconhecimento, eu erguerei e beberei o cálice da minha salvação. Ou seja, a salvação que eu recebi, eu vou continuar tomando, bebendo disso, porque é isso que me fortalece e me vivifica, apesar de todas as circunstâncias. E retornarei à casa do Senhor. Então, irmãos, eu não sei vocês, mas essa palavra trouxe para mim um encorajamento sobrenatural. O Senhor nos ama muito. E nessa manhã nós temos a oportunidade de
de ofertar ao Senhor, de devolver ao Senhor, de cumprir os votos. Cada um aqui pode ter feito um voto, eu não sei. Mas Davi disse: cumprirei os meus votos, em reconhecimento de quem o Senhor é. Então eu queria convidar você a ofertar, a dizimar, mas acima de tudo, entregar o seu coração verdadeiramente, reconhecendo o Senhor nesse momento, em gratidão por todos os benefícios que o Senhor tem feito. Por todos. Todos. Amém? Você que está acompanhando também através da transmissão, tem um QR Code que você pode estar apontando a câmera do celular com a chave Pix e também pode ter a oportunidade de contribuir com essa obra. Amém? Deus abençoe. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. O teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos orar pelos dízimos, ofertas. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela generosidade, Pai, pelo desprendimento, liberalidade, Senhor Deus, dos irmãos em contribuírem, Pai, na tua casa, na tua obra, que o Senhor possa fazer, Senhor Deus, multiplicar cada semente semeada aqui. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar o irmão Jackson, que vai estar ministrando nessa manhã a palavra. E vai estar conduzindo esse momento da ceia do Senhor. Amém? Estenda as mãos para cá, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a vida de Jackson.
Senhor, eu quero pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, conduza a vida dele. Nesse tempo, se apodera dele, Pai. Senhor, para que a Tua vida ministre, Senhor, a Tua igreja. Derrama sobre Jackson entendimento, sabedoria. E que o fluir do Senhor, Pai, encontre lugar aqui, Pai, nos nossos corações. É isso que eu te oro e te peço. E já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, a paz. Foi combinado não, viu? Eu e Cíntia aqui. Direitinho, ó, Cíntia. Tudo de preto, a mesma camisa. É isso aí. Deus é bom. Irmãos, muito bom estar aqui, né? Mas sempre dá aquele frio na barriga, né, irmão Cine? Apesar do ano todo a gente vir tá adorando o Senhor, né, através da ministração da palavra, mas cada dia é um dia totalmente diferente, né, irmã Cíntia? E eu queria, né, que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 João 2, do 1 ao 6. A palavra de Deus diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto, sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O apóstolo João aqui, irmãos, ele está escrevendo, né, para as comunidades da Ásia Menor, da região que ele ensinava, né, os irmãos, exortava, mas contudo era para firmar a fé dos irmãos na verdade, né, que é Cristo. A minha voz está chegando bem aí? Amém. Então, essas cartas que, né, passava pela região, assim também como as cartas dos outros apóstolos, ela tinha uma função, e essa função era exatamente isso: ensinar, exortar, alinhar o conhecimento dos irmãos através dessa fé, que era Jesus. E hoje eu coloquei, né, quando eu fui pensar no tema da mensagem, e Jesus é a nossa referência, né? Não existe outra referência sem ser Cristo. E antes dele relatar, nesses versículos que eu li agora, ele fala de Deus como a luz do mundo, né? Ele fala sobre a comunhão dos irmãos. E nesses 6 versículos ele coloca três características de Jesus. Jesus como advogado, Jesus como a propiciação pelos pecados, né? Que isso aí ele não é só uma característica, mas ele é, e como uma referência, que é o que a gente hoje vai falar sobre. E posteriormente a isso, na carta, ele vem falando sobre os falsos ensinos, as falsas doutrinas, né, os falsos mestres, e ele fala até também de anticristos, né? E, irmãos, é interessante que, da mesma forma, depois de 2000 anos, a gente também passa pelas mesmas coisas. Então, é necessário a gente tirar as confusões, né, de doutrinas
e permanecer na referência que é Jesus. Esse é um ponto que a gente precisa, nós precisamos nos alinharmos nisso. E não só nós como comunidade Cristianismo Sem Fronteiras, mas nós como igreja de Cristo na Terra. E também para que a gente possa compreender esse ensino dessa carta e também transmitir para outras pessoas. Porque eu não sei os irmãos, mas quando a gente às vezes está pregando para alguém, né, está falando sobre algo para alguém, e às vezes a pessoa até já conhece um pouco a palavra, né, irmão Cine? E assim, e você vê que, poxa, está enraizado doutrinas que não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver quando você vai começar a puxar, a pessoa vai começar a falar e você começa a achar estranho até. Oxe, mas eu acho que isso aí não é a Bíblia que eu leio, não. Né? Então, assim, essas cartas, elas nos ajudam a isso. Né? O Senhor utiliza, né? O Espírito Santo, ele utiliza dessas cartas, da palavra de Deus, para que a gente venha ter essa abertura dos olhos. E não simplesmente para a gente ler ela literalmente. Porque se for para a gente só ler ela literalmente, a gente não consegue crescer. Essa é uma verdade. E desses problemas, né, que a gente enxerga dentro das doutrinas, hoje a gente vai abordar alguns pontos, certo? E desses pontos, como eu falei, a gente vai olhar Jesus como um advogado, como uma propiciação pelos pecados e como uma referência. Mas antes disso eu queria abrir um parêntese, bem rápido. Eu até falei para a Márcia na casa do oleiro. Se você enxergar, irmãos, cada apóstolo, cada irmão que escreveu, né, inspirado pelo Espírito, ele tinha um perfil. Né? O Paulo, ele tinha aquele perfil mais doutrinário, aquele cara mais teólogo, né, mais... Enfim, ele tinha essa pegada, né? Ele falava muito das experiências que ele tinha essa forma de falar com a igreja, com as pessoas, e até hoje impacta, né, a gente. O Tiago, ele era mais incisivo, ele era retão, igual a Márcia, assim, puf, tem que ser assim e acabou-se. O João, ele já era mais reflexivo. Ele era aquele cara mais poético, enfim, ele tinha a reflexão como uma base maior dele entregar isso para a gente. E o porquê eu estou abrindo esse parênteses? Porque parece interessante, né? Mas na semana que teve o teatro aqui, eu estava ali no estacionamento, acabado de chegar, e o irmão chegou para mim e disse: rapaz, eu sou muito abençoado com as mensagens da comunidade. Cara, eu nem o conhecia assim, né, direito. Cara, e aquilo ali, eu creio que eu estava precisando ouvir aquilo, né? E eu precisava transmitir para os irmãos. A gente acha que é só a gente, mas olha o quanto isso está passando. E, independente do perfil, da forma, se o Senhor tiver no negócio, isso vai se espalhar, mas não existe. Então, eu gosto mais da forma de Paulo. Amém, meu irmão. Se entregue na forma de Paulo, que o Deus vai lhe usar dessa forma. Você imagina o quanto uma transmissão, a Márcia até disse que não ia ter a transmissão, né, Márcia? Mas eu fiquei imaginando o quanto essas pessoas que assistem ou que compartilham, né, nas redes sociais ou algum ponto, elas também enxergam. Talvez a gente não tenha sido abençoado naquele dia, mas a gente abençoou muita gente naquele dia. E essa é uma forma de gratidão, que Cíntia falou. A gente tem que ser grato por isso, pelos irmãos da mídia, que conseguem, né, fazer todo esse processo, até pelo equipamento. Né, e esse parênteses eu queria colocar para isso fortalecer a nossa fé. Amém? Então vamos seguir aqui o texto. Jesus como advogado. Né? Só vou repetir para a gente. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado. Em algumas versões ele fala defensor, junto ao Pai. E o interessante é que, normalmente quando a gente peca, porque a gente peca, o Espírito Santo começa a nos incomodar, a gente... Eita! Só que a gente não deve entrar em pânico, porque a gente tem um defensor. Mas o que a gente tem que fazer?
se expor. A gente tem que falar. Se Davi não falasse para Deus, muito provavelmente Davi não seria o homem de referência como ele foi. Mas ele se expunha ao Senhor. Os salmos, a gente vê vários salmos dessa entrega de Davi. E essa é a necessidade que nós precisamos fazer. Você não chega para um advogado naturalmente e ele vai saber o que ele vai lhe defender. Não. Se você olhar para a figura de um advogado, de um defensor público, vamos dizer, você tem que dizer a ele o que é que você fez. Não tem? Até que você minta, né? Para Deus você não consegue mentir, mas para o advogado você consegue. Mas para Deus não. E Jesus, como advogado, existe a necessidade de você entregar para ele, se expor. Se eu for pegar aqui, existem vários relatos do próprio Paulo, né, de Tiago, que fala muito sobre isso. Então, existe essa necessidade da gente se expor. Talvez o pecado que você, né, nós cometemos, vamos dizer assim, você não está conseguindo sair dele. Então, é necessário você se expor para alguém. Rapaz, ore comigo. Eu preciso disso. Eu preciso sair disso. Interessante que o teor da mensagem principal vai ser Jesus como a nossa referência. Mas quando Gabriel foi orar aqui, ele falou: Senhor, tira as barreiras. Tira essas barreiras que impedem da gente chegar até o Senhor. Cara, eu fiquei assim pensando, meu amigo, que oração. Cara, poucas palavras. Mas a gente tem que ter coragem para fazer isso. E, falando das doutrinas que a gente estava falando, existe uma doutrina chamada hipergraça, que Alcine sempre fala muito sobre isso. Cara, essa doutrina ela tem um problema aí nesse meio. Se eu tenho Jesus como advogado, então eu posso fazer qualquer coisa, porque ele é Jesus. Então qualquer coisa eu posso fazer, eu já estou livre. Só que existe um problema crítico com essa doutrina da hipergraça. Ela negligencia totalmente a santidade de Deus. Ela negligencia totalmente aquele arrependimento profundo que nós precisamos ter. Ela negligencia a confissão dos pecados. Aí o que é que vai acontecer? Você vai definhar no seu pecado. Porque você não se expõe, você não fala. A gente tem essa percepção, né, a doutrina da hipergraça tem essa percepção de, não, eu só preciso aceitar a Jesus. Mas que aceitar é esse? Porque se nós aceitamos a Jesus, existe a necessidade da obediência. Esse é o primeiro ponto. E isso tem que ser algo constante, porque isso é que transforma a gente. Se a gente não consegue ser obediente após essa conversão, vamos dizer assim, como nós conseguimos nos transformar? Não existe. Então, a hipergraça, ela negligencia totalmente essa posição. E a gente vai ler, Paulo, Romanos 12, do 1 ao 2. Vamos ver. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu digo, irmão, eu quero aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas, no mínimo, quem acredita na hipergraça não vai conseguir. Porque como é que você acredita na hipergraça e você não busca a transformação para ter a santidade? Vê que são coisas totalmente diferentes. Um anda para um lado e outro anda para o outro. Então, você pode até orar, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero que tua vontade seja a minha. Mas aí como é que você faz se você não consegue nem confessar os seus pecados? A necessidade da exposição ao advogado que é Jesus, ela não é negociável.
A gente não pode negociar isso. E ela tem que ser constante. Independente da quantidade de tempo que nós temos de crente, tem que ser algo constante. O segundo ponto é Jesus como propiciação. João 2,2 diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, o sacrifício de Jesus na cruz, ele foi perfeito. Perfeito. E ele remove a penalidade devida. Isso aí todo crente sabe disso. E ele também restaura a comunhão com Deus. Então, imagine, se eu tenho uma comunhão direta com Deus, que é santo, como é que ainda eu creio nas doutrinas que dizem que não precisa disso? Não precisa. Temos que remover isso do nosso meio. E isso nós temos, irmãos, obrigação como crentes, não só de ouvirmos a ministração, mas transmitir isso para as pessoas. Porque tem gente se perdendo. Tem pessoas que, às vezes, no nosso meio, não necessariamente na comunidade, mas no nosso meio de amigos, né, de pessoas que estão ao nosso redor, que estão se perdendo, até são crentes, até são evangélicos, mas estão se perdendo. Porque as doutrinas que são inseridas estão calcificando na mente, e aí Deus quer nos usar para isso, para que a gente seja essa referência, dizer, olha, está aqui, a mensagem do Senhor é essa. A mensagem é Romanos 2,2, a mensagem é 1 João 2. Né? A gente tem que ser esse canal de entregar isso para os irmãos. E não a gente só olhar apenas para aqui, para a quantidade de pessoas que nós temos. E é interessante que não é fácil, viu, irmã Shirlene? Não é fácil. Não é fácil. Eu sei que eu tenho pessoas próximas a mim que sempre não, mas isso aí... Mas nem sempre a gente é recebido, mas a gente tem que insistir. E muitos de nós temos essa dificuldade de receber esse presente da propiciação que Jesus fez na cruz. Então, se Deus ele nos deu vamos dizer assim, esse acesso direto ao Senhor, através do sacrifício da cruz, esse perdão já foi dado. Mas a gente, às vezes, tem essa dificuldade de ir até o Senhor. Digo a gente no sentido geral, a gente tem essa dificuldade de dizer, poxa, Jesus já morreu por mim na cruz, Ele é meu advogado, então eu vou até o Senhor, independente do que eu tenha feito, se eu fiz hoje e depois fiz amanhã, vou me arrepender e vou atrás, porque existe esse processo. Mas lembrando, irmãos, que você não consegue perdoar o seu próprio pecado. A graça, ela é um mérito completamente do Senhor. Nem eu e nem você consegue dizer, Senhor, eu estou perdoado aqui, nesse momento. Sim, você está perdoado, se você acessar a cruz de Cristo. É através do sacrifício do Senhor que você consegue. E eu também vou conseguir chegar até os pés do Senhor e dizer, Senhor, me perdoa. O Senhor é meu advogado, o Senhor é meu defensor. E eu fiz isso. E eu preciso desse perdão. E é interessante que esse perdão é o que nos leva a lugares da obediência ao Senhor que a gente não consegue entender. Cara, por que eu estou obedecendo dessa forma? Porque a vontade de Deus começa a ser estabelecida. E a vontade de Deus é que nós sejamos obedientes, assim como Jesus foi. E o terceiro ponto é Jesus como referência. Nos primeiros, eu peguei o trecho do versículo, advogado, defensor. O segundo eu peguei lá, está escrito, a propiciação pelos nossos pecados. O terceiro ponto, a gente vai pegar do 4 ao 6. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Olha aí. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar
assim como ele andou. Então, se eu quero andar assim como Jesus andou, Jesus tem que ser a minha referência. Eu não consigo andar, eu não consigo ter os posicionamentos que Jesus teve se eu não tiver Jesus como a minha referência. Aí vem o grande ponto de doutrinas equivocadas. Um anjo desceu do céu e entregou para você algo. A gente vê várias doutrinas falando sobre isso. A referência não está sendo Jesus. Está sendo aquele algo que foi entregue que nem na Bíblia está. Então, irmãos, se um dia você receber um anjo na sua casa e ele lhe entregar algo que não está dentro da palavra de Deus, repreenda em nome de Jesus. Se um dia alguém lhe pregar algo sobre isso e lhe chamar para ir para um lugar que você está vendo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, fuja dessas seitas. É difícil, irmão, a gente às vezes olhar para o mundo e ver muitas pessoas indo para esse caminho de seitas e cegas, Márcio, cegas. Como eu disse, eu tenho pessoas próximas a mim que às vezes eu prego para elas, e uma vez eu perguntei assim para ela, você considera que você está salva? Sim, considero. Mas por que você considera que você está salvo? É uma pergunta? Não, mas rapaz, eu sou boa, sou uma pessoa boa, eu amo as pessoas, eu ajudo o próximo, eu faço tudo isso. Ah, meu amigo, eu estou salvo. Aí eu disse, Eu disse, você está lendo qual Bíblia? Porque, lembra, né, irmão, que eu falei dos perfis. Às vezes eu sou um pouco incisivo em algumas coisas, em outras eu já tenho mais facilidade em... Irmã, não, irmã, está errado. Você está salva pelo sacrifício de Jesus na cruz. Nada que eu e você vá fazer, a gente vai conseguir ser salvo, não. Jesus já fez por nós. Você imagina, Shirlene? Então tem pessoas que estão nesse nível. E olhe que nós estamos num grau, no Brasil, de a quantidade percentual de evangélicos subindo. Mas você imagina você chegar, daí é da área de missões, vamos dizer, imagina você chegar lá na área de missões da África, rapaz, eu estou sendo bom, estou ajudando o próximo. Como? Como é que o cara não tem nada e vai ajudar o outro ali? Ele não vai dizer isso. Mas se ele conhecer a verdade, que é Cristo, ele vai dizer, não, eu fui salvo pelo sacrifício de Jesus na cruz. Você vê como não existe, irmão, doutrina, ela chega a um ponto que ela se limita. Não tem para onde correr, ela vai se limitar. De tanto você questionar aquela doutrina, vai chegar a um ponto que a pessoa vai dizer, vixe, não tem mais para onde correr. Mas Jesus não, porque ele é eterno. Então, mais que você questione, ele é eterno. E por que essa frase eu achei muito interessante, né? Para a gente dar uma prova de amor para o Senhor, a gente tem que trabalhar na obediência. Não tem para onde correr. Se você quer dizer, Jesus, eu te amo, mas você me obedece? Não tem como, a gente tem que fazer isso. E a presença do Espírito Santo, ela se revela na obediência. Foi o complemento da frase. Eu digo, pronto, me quebrou todinho. Porque eu digo que amo a Jesus, eu digo que tem a presença de Jesus dentro de mim. Mas em aspectos de ter Jesus como uma referência, eu não tenho. Então eu não posso dizer que amo a Deus. Posso até falar de boca para fora, mas as minhas atitudes não estão tornando Jesus como a minha referência. Então o Espírito Santo, ele precisa sim da nossa obediência para que ele se revele através da nossa vida. Porque se, vamos supor, você tem amigos do seu lado e você vê que aquela pessoa está na igreja, mas você já percebe comportamentos de desobediência.
você vai utilizar aquela pessoa como referência? Não. Obviamente não. Mas Jesus, ele foi totalmente completo. Então, sim, nós podemos ter Jesus como a nossa referência. Então, eu pergunto, como eu sempre digo, as minhas reflexões com o Senhor nas orações é sempre nas perguntas, nos questionamentos. Para isso, eu tenho a compreensão daquilo que eu vou falar. Então, eu pergunto, mas será que nós estamos andando como Jesus andou? E lembrando, certo, irmãos, que andar como Jesus andou é caráter. Caráter de Cristo se formando em nós. Eu estou falando se formando, ou seja, é um processo. Quem estava na casa do oleiro, Márcio falou, né, foi muito ministrado por Benjamin. Ele fala Benjamin, cada um fala. Mas nossa vida cristã e o caráter de Cristo em nós, ele é um processo. Então precisamos sim divulgar isso a essas pessoas. Cara, você está passando por esse processo, mas o processo é assim, assim, assim. Márcio usava a analogia do bebê. Olha, o bebê está ali engateando, precisa ali daqueles cuidados maiores. Né? Então, existe, quando eu falei da questão do confessar, existe quando você está iniciando, de certa forma, em algumas áreas da sua vida, você precisa de alguém para lhe ajudar, para lhe levantar. Eu precisei de pessoas, está aqui o pai de Davi, da visão, me ajudou muito no início do meu processo. Né? Então, essa ajuda nós precisamos pedir. Lembra que eu falei? A gente precisa pedir. Existe essa necessidade dessa formação para que a gente chegue à maturidade. Porque você pode muito bem aceitar Jesus e morrer sendo bebê. Pode. É uma escolha sua. Mas eu digo a você, irmão, você está deixando de aproveitar o cuidado de Deus. O cuidado de Deus não é só você ter tudo, não. Eu, nas minhas viagens, Cíntia, eu fico assim, meu amigo, 8 bilhões de pessoas, e Deus vem falar comigo isso daí, olha aí. Hein, irmão Felipe? Ixi, Deus vem me dar esse direcionamento. 8 bilhões, a gente fica imaginando, né? Porque a gente é racional, a gente não tem essa magnitude. Mas diga aí, cara, e é essa maturidade que Deus ele vai lhe dar. Então, hoje, Elias, ele estava... Samuel, ele estava ali naquele momento, e ele não conseguia discernir qual era a voz. Se era a voz de Deus ou não. Rapaz, eu vou ali em Eli perguntar se é ele que está me chamando. Então, por vezes, irmãos, a gente é pequeno ali, a gente não está entendendo, compreendendo algumas coisas, a gente precisa que alguém esteja conosco. A gente precisa que alguém esteja ali nos levantando e nos dando a mão para dizer, ei, rapaz, isso aí é a voz de Deus mesmo, você está no caminho certo. Mas por quê? Porque se compara e se olha para a palavra. E não por posições políticas ou, enfim. Não. Rapaz, você está escutando a voz de Deus e essa é uma verdade de Deus porque a Bíblia diz isso. Então, por vezes, eu creio que Márcio, que conhece muita gente, ele até cita algumas coisas, mas por vezes as pessoas devem chegar para ele e dizer, rapaz, Deus me disse isso, assim, já cheio de pompa, né, Márcio? Aí, mas assim, não, mas a Bíblia está dizendo ao contrário do que é isso aí. Então, ele também está sendo usado, assim como nós somos usados. Eu citei aqui a questão da transmissão. Então, se a gente estivesse aqui falando baboseira, os ministros de palavra estivessem falando coisas da própria alma, você acha que Deus ia transmitir isso para tantas pessoas? E aí eu pergunto, irmãos, tendo Jesus como a nossa referência, qual era a postura de Jesus? Eu posso passar aqui dias e dias falando, mas eu elenquei aqui 4 pontos. Lembrando que eu peguei esses 6 versículos para falar que Jesus é o nosso advogado, que Ele é o nosso defensor, mas a gente precisa ir até Ele.
Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, nada que eu faça, eu posso perdoar sozinho o meu pecado. Mas pela graça do Senhor é que nós somos perdoados. E depois falamos sobre a referência. E dentro dessa referência de Jesus, eu quero elencar esses 4 pontos. Como era a postura de Jesus? A primeira coisa era com coerência. Essa é a primeira coisa que Jesus era, nesses pontos que eu elenquei. Porque, irmãos, hoje nós vivemos sim no nosso meio cristão irmãos incoerentes. E se Jesus, se Deus nos chamou para ser farol para esse mundo, nós podemos ser incoerentes? Não tem como. Porque quando as pessoas olham para nós, cara, eu vou porque existe coerência. João 13, do 6 ao 7. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e ele lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Jesus pregava o quê? Qual era o posicionamento de Jesus? Humildade. Aí imagine ali, Jesus quando foi abordado por Pedro, irmão Ivanilson. Imagine se Jesus dissesse: não, beleza, tá tranquilo, vamos trocar. Seria uma incoerência. Uma total incoerência daquilo que ele estava pregando. Então você vê que os mínimos detalhes da coerência de Jesus com o que ele pregava, com a postura dele, com o cara que estava ali andando com ele a todo tempo. Então isso também tem que ser o nosso comportamento. Eu não posso, de certa forma, não é fácil, não é simples a gente ser sempre coerente, mas a gente tem que uma hora olhar, dizer assim, poxa, essa área aqui eu estou sendo totalmente incoerente. Eu estou sendo incoerente nessa área. Eu estou falando disso, eu chego para o meu irmão Ivanilson e digo: Ivanilson, tu tem que fazer isso, isso, isso e isso. E aí, quando eu viro as costas, eu estou fazendo totalmente diferente do que eu disse para ele fazer. Então, nós somos pais, temos que ser coerentes. Mães, tem que ser coerentes. Mas coerentes não é simplesmente coerente pelo que você acha que tem que ser coerente. Achar não adianta de nada. Você tem que ser coerente com aquilo que a Bíblia diz e com a nossa referência, que é Cristo. Se eu tenho Jesus como a minha referência, eu serei uma referência para os meus filhos, para minha esposa, para quem está ao meu redor. Então, aí sim eu tenho coerência. Então, por isso que Jesus era coerente. E precisamos ser coerentes. O segundo ponto era com compaixão. Jesus, ele tocava leprosos, ele estava junto com aquelas pessoas totalmente isoladas da sociedade, irmão Sheila. Totalmente isoladas da sociedade. Coisas que as pessoas não queriam nem estar perto. E Mateus 8, 1 ao 3, coloca aí. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, adorou. Ele foi até Jesus e falou com Jesus de forma de adoração. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Você imagina se, no meio da multidão, chegasse lá o leproso, a Jesus dissesse: não, sai daí, homem. Eu quero lá saber de tu. Tu estás leproso. Na lei aí diz que não existe, não posso ficar perto de você, não. Jesus teria sido totalmente incoerente, porque ele pregava compaixão. Ele pregava esse amor, essa compaixão que excede o entendimento da gente. Mas lembre que eu disse, é um processo.
E a gente só consegue chegar a esse processo, à maturidade, se a gente tiver Jesus como uma referência e que a gente precisa pregar Jesus como essa referência, e não doutrinas. Jesus estava com coletores de impostos, com pecadores, com marginalizados da sociedade, mas Jesus não fazia acepção pelas pessoas. Esse é um ponto. Aí eu vou para outra doutrina. Eu vejo muito isso. O povo diz, não, mas Jesus não fazia acepção de pessoas. E isso, irmãos, é um pouco difícil de você falar para as pessoas que estão no caminho errado. Porque ela diz, se Jesus não fazia acepção de pessoas, então, estou dentro. Essas pessoas que vivem no pecado e mesmo assim querem seguir e fazem igrejas baseadas em um versículo, elas não querem a coerência de Jesus. Jesus disse, eu não faço acepção de pessoas, mas eu quero pessoas santas. Então, sim, o seu pecado eu perdoo. Mas se você vive em pecado, aí está errado. Porque eu serei incoerente com a minha palavra. Então, não adianta eu isolar que Jesus não faz acepção de pessoas e criar uma doutrina em cima disso e o restante. Porque eu não quero citar aqui os nomes das doutrinas para não ter... a gente não tem problema, mas e eu até aconselho os irmãos, é interessante a gente sim se inteirar de algumas situações que acontecem para que a gente consiga combater isso, mas combater com amor, com compaixão, dizendo você está nesse caminho errado, irmão. O terceiro ponto é com integridade. Jesus, ele tinha postura coerente, ele tinha postura com compaixão e com integridade. Mateus 5,37 diz, seja, porém, o seu falar sim, sim, ou não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, se eu tenho Jesus como referência da minha vida, eu não posso ser maleável em certas situações da minha vida para que eu ganhe vantagens com aquilo, e outras coisas não. Eu não posso. Eu tenho que ser sim. Rapaz, sim. Aqui, a palavra diz que tem que fazer isso, então sim. Rapaz, a palavra diz que eu não tenho que fazer isso, então é não. Então eu tenho que ser íntegro nisso. Por quê? Porque senão eu dou brechas enormes na minha vida, em áreas da minha vida, que aquilo vai atrasar o seu processo de maturidade. Então, a integridade e ser íntegro como Jesus, ele tem que ser um estilo de vida da gente. A gente tem que ter esse estilo de vida, eu tenho que ter integridade. A gente fala de tão pouca coisa, né? Mas, por exemplo, se eu vou no supermercado e aí o cara me dá o troco errado, eu estou com o Emanuel do meu lado. E aí eu vou e digo, opa, o cara deu errado, estou aqui, botei no meu bolso. Qual a referência que eu estou dando para ele? A falta de integridade. Não, se meu pai fez, eu faço também. Não é, irmão Vera? Se meu pai faz isso, eu também vou fazer. Então, a abordagem que Jesus fala sobre a integridade, ele também fala assim, não sirva a dois senhores. Então, se eu sirvo a Deus e sirvo as minhas vontades, né, o amamon, vamos dizer assim como ele fala, mas também posso falar, sirvo as minhas vontades, eu estou servindo as duas coisas. Então eu vou ser apontado pelas pessoas que estão ao meu redor. Rapaz, como é que você diz isso e você faz isso? Não estou dizendo aqui, irmão, apontando como a centralidade de tudo, não, mas para a gente ter essa reflexão, tanto em nós, como também vamos transmitir para as pessoas. O evangelho não é só a gente estar, vamos dizer, pregando em praças públicas. Não, é individualmente. Mas eu gosto de quando o Sheilon vem aqui, porque Sheilon fala algumas histórias de Jesus que eu acho interessante. É isso, irmão. Entendeu?
Porque as pessoas vão começar a ver você íntegro. Vão começar a ver você com compaixão. Vão começar a ver você com coerência. Aí vai dizer, poxa, tem algo diferente aí. É Jesus. Porque Ele é a sua referência. Ele é a minha referência. Então, se a gente quer, de fato, andar como Jesus andou, ter as posturas que Jesus tem, precisamos sim ter essas características. Porque o caráter de Jesus, ele não vai ser transformado em nós se nós andarmos do mesmo jeito o tempo todo. Se eu olhar para a analogia que Márcio sempre fala da criança, a criança ela não vai sempre o tempo todo estar engatinhando dependendo dos pais. Da visão, está aí sozinho, cara. A gente viu, todo mundo viu da visão pequenininho, da vizinho. Hoje já está um homem aí. Então ele já começa a fazer as escolhas dele para que o processo de maturidade da visão, né, e a Bíblia diz que a gente tem que ter a maturidade e vai chegar à estatura de Cristo. Essa é a nossa vontade. Então, a integridade de Cristo não é por conveniência. Esse é um ponto seríssimo. Eu não posso ser íntegro porque eu estou querendo algo. A não ser que esse algo seja a salvação da pessoa. Mas a integridade tem que estar dentro da palavra daquilo que você está pregando. Mas eu não posso ser, eu vou ser conveniente nesse momento aqui e pregar isso, essa integridade aqui para Gabriel, porque eu estou querendo algo diferente. Vamos dizer, uma negociação comercial. Rapaz, eu vou ser aqui bem íntegro, para o cara ver que eu sou íntegro. Mas aí você por trás é totalmente diferente. Você está querendo benefícios dessa integridade. E benefícios escusos. Então, a integridade ela não pode ser nunca por conveniência. Ela tem que ser por caráter. Você tem que ser íntegro porque você é íntegro. Ou nós somos íntegros. Né? E o quarto ponto é com persistência. E eu posso até fazer aqui uma barra e botar até com paciência. Pedro, vamos imaginar Pedro. Aqui a gente já pregou esse ano muito sobre Pedro. Né? Pedro tem muitas ministrações. Mas Pedro negou Jesus. Ele meteu a espada no soldado. Teve a situação na hora da questão do lava-pé. Era um cara meio, né, Shirlene? Meio. E o que foi que aconteceu? Jesus levantou Pedro. Viu assim? Jesus levantou Pedro. Então, talvez, irmãos, a gente perdeu muitos Pedros pela nossa falta de persistência e paciência. Que não é fácil. Viu, irmão Márcio? Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. A nossa falta de persistência como caráter e paciência como caráter nos fez perder muitas pessoas que estavam ao nosso redor. Porque a gente pensou, sabe, eu já disse tanto a esse homem não muda. Eu já falei tanto para você mudar esse seu jeito e você não muda. Imagina Jesus com Pedro. O cara estava do lado de Jesus, meu amigo. Jesus, homem, olha, a gente anda dessa forma. Eu quero andar desse, fazia tudo do jeito que ele queria. Mas Jesus, com persistência, sabendo o coração de Pedro, e com a paciência que a gente tem que ter. Eu imagino lá em casa, às vezes eu digo assim, Emanuel, faça isso, não faça, meu filho. Aí eu, epa, cara, eu vou recuar aqui, porque senão ele vai achar que eu sou impaciente. Então eu preciso pedir graça do Senhor nessa área. Quando a gente fala de ajuda, irmão Gabriel, você vê, a gente entrou num processo de consagração. No primeiro dia do processo de consagração, um irmão mandou uma mensagem para mim. Jackson, tive um sonho com você. Foi mesmo, irmão? Foi. Diga aí. Não, o sonho foi isso. Amém. Vou lhe dizer, vou me expor aqui o que foi que aconteceu. O processo de consagração anterior, aconteceu isso no último dia. E eu pequei nessa área. Ou seja, Deus está falando para mim o quê? Rapaz, não deixe acontecer de novo. Processo de maturidade. Deus cuida de nós. O problema é porque
em certos aspectos a gente não quer. A gente tem problemas com algumas áreas da nossa vida, a gente tem situações com algumas áreas da nossa vida que a gente não quer que mexa. Mas é nessa área justamente que é a área que Deus quer exaltar. Olha aí a coisa que fica na nossa mente. Satanás, ele fica ali, pá, essa área aí você não mexe não. E Deus diz, eu quero mexer nessa, porque é nessa que eu vou exaltar você. Então, se você tem áreas na sua vida que você diz assim, essa área eu não quero mexer, porque isso aí é besteira. Isso aí é besteira. Nada a ver. É essa área que Deus quer tratar em você. E pode ser que essa área você não esteja sendo referência como Jesus é, e essa área que as pessoas vão olhar, poxa, Jesus fez na vida dessa pessoa. E é por isso que agora eu vou começar a olhar. Se Jesus fez na vida de Alcine essas dificuldades que ele tem, Deus pode fazer na minha também. Então, para você ver como é importante a questão da referência. Se pessoas chegam ao meu lado e dizem assim, Jackson, não vou contar testemunho, mas Jackson, você fazia tudo isso. Era, irmão. Cara, então realmente esse Jesus aí existe. Então, não adianta a gente viver na nossa bolha dos evangélicos se a gente não consegue atingir o mundo. A gente vai começar a criar doutrinas, a gente vai começar a criar situações que as pessoas vão ficar assim confortáveis, mas a gente não vai estar sendo farol para o mundo. A gente não vai estar sendo referência, assim como Jesus foi. A gente não vai ter coerência naquilo que a gente prega. A gente não vai ter compaixão pelas pessoas que a gente vê. A gente não vai persistir naquele irmão que tem dificuldade. Porque, de certa forma, irmãos, a dificuldade, ela vem para aperfeiçoar. Sim, concordo plenamente com você. Mas se você quer Jesus como advogado, você tem que se expor. E na exposição é que vai vir a cura. E na cura vai começar a ter a referência de Jesus na sua vida e na minha. E eu vou já concluir. Se Jesus nos chama para uma vida de coerência, onde estão as nossas palavras? Onde estão as nossas ações? Se ela não está no reflexo da verdade que é Jesus, só estamos andando. O processo parou. Se as nossas palavras e as nossas ações não tiver na verdade que é o Senhor Jesus, nosso processo parou. Todos nós temos processo. Você pode ter a idade que for. Benjamin tem o processo dele, eu tenho o meu processo, irmã Vera tem o processo dela, um casamento tem o seu processo. Mas esse processo, se você não entregar ele em palavras e ações, ele não vai refletir quem Cristo é. Porque não adianta eu estar no processo, e como Cíntia falou sobre a questão da gratidão, do reclamar. Mas se eu também estiver no processo reclamando, o seu processo vai demorar. E infelizmente, irmãos, quem entra para a doutrina humana parou o processo. Sabe por quê? Porque começa com as hipocrisias de reconhecer a si ou a seres humanos como uma verdade que não é Cristo e que não é a palavra do Senhor. E hoje em dia é muito anunciado. Infelizmente, irmãos, eu às vezes estou assistindo algumas coisas e vejo muito anunciado os evangelhos voltados para si.
eu preciso de mais, Márcio. Eu quero mais. Eu necessito de mais. Aí ainda usa as palavras pentecostais ou neopentecostais. Eu quero mergulhar mais. Em quê? Em quê? E eu ia iniciar essa pregação, sabe como? Eu preciso mergulhar mais. Mas em quê? Se eu não mergulhar na verdade que é Cristo, eu não consigo sair daqui e falar de Cristo. Por mais que a pessoa que acha que é salva por si só não goste da forma que a gente fale, mas a gente precisa falar. Triunfalismo não é evangelho da cruz. Prosperidade não é evangelho da cruz. Jesus já pagou o preço por nós. E se Ele é a sua referência, não fique nesses 4 aspectos que eu falei, não. Mas busque no Senhor aquilo que Ele tem de característica que ainda não está sendo, o processo ainda está, não está avançando na sua vida e na minha. Se eu não tiver essa visão de Jesus como a referência, esses evangelhos que são propagados aí, eles vão cooptar a sua alma, porque é muito bom, irmãos. Você pode sim ser referência e ser o melhor gestor da sua área, melhor jornalista na sua área. Você pode. Glória a Deus por isso. Mas quando as pessoas olharem para você, vai dizer, Jesus é a referência de Daísa. Eu me espelho em Daísa. Ela é uma ótima profissional. Mas quando a pessoa chega que vai conversar com Daísa, diz, Daísa, quem é a tua referência, Daísa? É Jesus. Ontem eu estava conversando com os irmãos, né, ali. E o irmão recebeu uma proposta e a pessoa que era a mais alta patente do que ele estava falando ali, disse assim, eu vou te fazer uma pergunta. E isso me confirmou a mensagem na hora. Eu vou te fazer uma pergunta, irmão. Para que você vive? A pessoa perguntou a ele. E ele disse, eu vivo para Jesus. Porque Jesus é o meu foco de tudo. Jesus é para onde eu quero andar. E na mesma hora caiu a ficha na minha cabeça. Jesus é a referência desse cara. E pontos da minha vida que ainda existe soberbas, vamos dizer assim, vamos falar gospel, soberbas espirituais gospel. Inveja gospel, eu tô com inveja gospel. Tudo gospel hoje. A gente precisa fugir disso. Largar isso. Vamos, tira isso do nosso meio. Não queremos. O Espírito Santo não deixa isso entrar no nosso meio. Não queremos ser a maior igreja de quantidade de membros, de tamanho de templo, para propagarmos o evangelho que não é o Senhor. Que não é o teu sacrifício. A gente não quer isso. A gente quer o Senhor como uma referência. Aquele que morreu pelos nossos pecados, que é propiciação pelos nossos pecados. E queremos ser voz no mundo, farol no mundo. É isso que a gente quer ser. E como profetizando na nossa vida, irmãos, primeiramente a gente tem que se consagrar ao Senhor. Márcio falou lá na casa do Loureiro, ele disse assim, meu desejo nesse processo que eu estou passando é que as pessoas olhem para mim, né, vocês lembram disso? As pessoas olhem para mim e digam assim, rapaz, tu tá mudado. Foi, Márcio? E aí quando ele me deu a oportunidade de falar, eu disse, rapaz, muitas confirmações você falou para a ministração que eu já tinha feito. De verdade, irmãos, é esse nosso objetivo. Nosso objetivo não é ficar parado não, ser a mesma pessoa não. Nosso objetivo é que o processo ande.
A Alana, eu gosto muito de falar sobre a questão lá de Alana do processo de trabalho dela, e ela sempre fala isso. Eu não vou ficar parada aqui nesse processo. O processo anda. Eu acho que ela, pensando assim, 10 anos atrás, como ela iniciou o processo na área dela, né? A hoje, o quanto não andou. E com Jesus é a mesma forma. Mas precisamos sim nos posicionar e entregar ao Senhor. Entregar ao Senhor todo o nosso entendimento. A gente precisa entregar ao Senhor tudo isso que nos deixa afastado dele. Porque existem coisas, irmã Shirlene. Às vezes a gente, como eu disse, a gente fica naquela inércia, naquela soberba de dizer, eu não preciso mais. Pelo contrário, irmão, aí que a gente está precisando. Quanto mais a gente diz, rapaz, eu não preciso mais, Jesus é uma fonte inesgotável. Se não tivermos na presença dele, a gente não consegue ter esse entendimento, desse processo em nós. E eu queria, irmãos, para a gente iniciar a ceia do Senhor já, eu nem combinei, da Isa que vai lá, né? Eu queria expor uma gratidão. Não é espírito natalino, viu, irmãos? Viu, Felipe? Não é espírito natalino, não, é o Espírito de Deus. E eu queria, quando o Márcio voltar, expressar, irmãos, que a comunidade Cristianismo Sem Fronteiras, ela é grata à vida de Márcio e de Cíntia. Porque a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que não é simples. E cada um de nós passamos por processos, mas a gente sabe que liderar uma igreja, liderar uma comunidade, não é simplório, para usar essa palavra. E eu queria convidar Márcia e Cíntia para vir aqui na frente e expor esse ato de gratidão que a comunidade tem por eles, pela família deles. E eu queria, irmãos, que cada um viesse aqui e desse um abraço neles, dissesse assim, eu sou grato por vocês. Porque gratidão é isso. A gente tem que expor. Como é que eles vão saber que a gente é grato por eles se a gente não expõe? Isso também, irmãos, é um processo, porque a gente precisa ter atos de gratidão. Vamos entregar os elementos. O irmão Rafael vai tocar um louvor. Você adore ao Senhor enquanto eu entrego os elementos.
leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Amém, irmãos. Essa semana tem o Natal, né? Simboliza o nascimento de Jesus. Claro que sabemos que é uma data comercial, né? Festiva. Mas que bom que as pessoas enxerguem de fato o Natal como o nascimento de Jesus, e não simplesmente como um ato comercial, né, para ganhar dinheiro, mas que isso seja um farol para as pessoas enxergarem, né? E eu quero ler esses dois trechos. Diz assim: sem Jesus não há vida plena. E essa vida plena não é apenas o que conquistar aqui na terra, mas sim o que alcançamos na eternidade. Então, irmãos, Jesus morreu por nós naquela cruz para que a gente alcance a eternidade com Ele. Jesus Cristo se sacrificou na cruz para nos dar algo, a plena certeza da vida eterna, algo que nenhum homem ou religião dará. Lembre, irmãos, que nós não devotamos religião. Nós não andamos simplesmente em religião ou religiosos. Esse ato que nós vamos fazer aqui não é um simples ato religioso. Ele é uma realidade espiritual. Os olhos espirituais estão olhando para nós nesse momento. E para isso, irmãos, é necessário que a gente se arrependa. Se até o momento, desde que iniciou o culto até esse momento agora, você não conseguiu se arrepender, seja simplesmente, irmãos, pelo fato de você não conseguir, Senhor, eu não consigo ter essas características que são do Senhor. Pode ser por um pecado que esteja intrínseco dentro de você e você não consegue. Meu irmão, lute contra isso. E nesse momento, a Bíblia diz, 1 Coríntios 11, 28 e 29, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem bebe, come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. Então, nesse momento, irmãos, é hora de você pedir perdão. Peça perdão ao Senhor. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Peça perdão. Senhor, eu não quero comer e não quero ceiar indignamente. Senhor, eu quero, Pai, eu quero ter esse momento contigo, Senhor. Perdoa os meus pecados. Retira, Senhor, de mim tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Ore para Ele, Ele está te ouvindo. Ele é teu advogado, Ele é teu defensor, Ele é o teu intercessor. Ele é a propiciação, irmãos, pelos nossos pecados. E parece clichê para a vida do crente. Parece que a gente vive naquela inércia de dizer, eu não preciso mais pedir perdão, porque eu já pedi perdão ontem. Pelo contrário, irmão. Pelo contrário, é aí que a gente precisa pedir perdão. O perdão, ele tem que ser algo diário. Nós não podemos deixar as castas, as crostas da nossa vida ficar tão espessa do jeito que a gente não consegue nem olhar mais para dentro de nós e dizer assim, eu estou errado. A gente não pode deixar isso acontecer. Se você errou com sua esposa, peça perdão à sua esposa. Peça perdão a Deus. Depois, quando chegar em casa, você pode pedir perdão à sua esposa. Se você errou com seu esposo, faça o mesmo. Se você errou com seu filho, faça o mesmo. Esse ato de arrependimento, irmãos, os céus estão vibrando. Ali tem um povo que se arrepende, um povo quebrantado diante da minha presença, um povo que entendeu
que eu morri naquela cruz não foi de graça. Nosso ato de arrependimento e pedir perdão pelos nossos pecados nos fará a entrar na plena vontade de Deus. Senhor Jesus, nós queremos, Pai, te agradecer, Senhor. Te agradecer pela tua presença, Pai. Te agradecer, sim, Senhor, pelo ato, Pai, que o Senhor fez por nós naquela cruz. Se hoje estamos aqui, Senhor, e podemos ceiar, Pai, é porque o Senhor fez isso por nós. Nos ajuda, Senhor, a olhar para dentro de nós, Senhor, e enxergar os nossos erros. Nos ajuda, Pai, a pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelos nossos, Senhor, nossas arrogâncias, Pai, nossos momentos de desespero, Senhor, nossas soberbas, Senhor, as invejas, Senhor, que acometem o povo cristão, Senhor. Nos ajuda, Pai, como comunidade, Senhor, ser de fato essa unidade, Senhor. Queremos, Pai, proclamar o Teu Evangelho, Senhor, mas não simplesmente com a nossa palavra, mas com o Senhor como a nossa referência. Nós queremos ser o Teu reflexo, Senhor. Nós queremos sim, Senhor, ser a referência, Pai, e o reflexo para os nossos vizinhos, Senhor, para os nossos filhos, os nossos pais. Pai, queremos sim, Senhor, para a comunidade onde estamos inseridos. Queremos, Pai, como o irmão Márcio falou, que as pessoas olhem para nós e vejam, essas pessoas estão sendo transformadas. E nesse momento, Senhor, nós queremos ceiar com esse entendimento, que o sacrifício do Senhor não foi em vão. Estamos aqui sim, Senhor, para proclamar o Teu Evangelho, não com doutrinas falsas, mas o Evangelho da cruz. Mateus 26, dos 26 ao 27 diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Senhor, nós apresentamos, Pai, o pão que representa o Teu corpo. Nós possamos, Pai, comer esse ato espiritual, Senhor, com entendimento, para a glória do Teu nome. Vamos comer os pães. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Senhor, nós te apresentamos também, Senhor, o vinho, Pai, o suco de uva que representa o Teu sangue derramado naquela cruz. Agradecemos, Senhor, por esse sacrifício. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, esse vinho, esse suco de uva, para a honra e glória do Teu nome. Vamos tomar o vinho. Santo Espírito de Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai, que cada irmão, Senhor, que esteve aqui, Pai, está nos ouvindo, Pai, nessa transmissão, que sejam abençoados, Senhor, pelo Senhor. Que cada um receba o abraço do Teu Espírito. Que a Tua mão, Senhor, esteja protegendo, Senhor, que o Senhor coloque cada um embaixo das Tuas asas, Senhor.
Que seja uma semana, Senhor, abençoada na Tua presença. Que possamos, Pai, nesse ato do Natal, Senhor, sim, Pai, possamos entender que o Senhor nasceu, morreu e ressuscitou, Pai. Esse é o mais importante, o Senhor ressuscitou e o Senhor prepara a morada para nós. E nós, Pai, queremos Te agradecer, Pai, por esse ato que o Senhor fez por nós. Que a Tua mão, Senhor, esteja com todos nós essa semana. Pai, abençoa a viagem, Senhor, de Márcio e Cíntia, que eles possam ir, Pai, descansar. Mas também, Senhor, que eles possam ser farol, Pai, naquele lugar onde eles estiverem. Pai, em nome de Jesus, guarda e protege, Senhor, nos dá o Teu amor, Senhor, em nome de Jesus.